Salve, salve aí, pessoal. Estão conseguindo me escutar bem? Tudo certo, professor. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Leandro, Ítalo, Marinaldo, João, Diego, Isabela, Alessandra, Aline. E eu também estou Boa aqui. noite, professor. Boa noite. E os demais aí que não apareceram aqui na tela principal ainda, tá? Então vamos lá, pessoal, iniciar a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela, né? Deixa eu só omitir aqui a câmera, porque senão a internet cai. Vocês conseguiram, pelo menos a maioria, assistir a aula de segunda-feira? Que nós tratamos sobre o método dos momentos de área, né, aplicado no cálculo de deslocamentos e rotações e vigas, né? Eu estou perguntando porque hoje a gente vai aproveitar a aula para dar continuidade, né, fazer mais uma atividade relacionada com o método e também alguns avisos importantes com relação à monitoria e com relação à atividade avaliativa que será disponibilizada nessa próxima sexta-feira. Conseguiram ver o vídeo? Quem viu, ficou alguma dúvida que queira falar antes da gente iniciar? Mas, se quiserem falar depois também, fico à disposição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O Diego falou que achou muito difícil. Você acha que é dos três que a gente está vendo, Diego, dos métodos, que é o método da integração, método da integração direta, né, método da superposição, que é, de certa forma, ele utiliza o método da integração, né, mas é um método que simplifica por você poder somar, né? Se você já conhecer a expressão, você pode somá-las e, claro, você vai obter lá o deslocamento vertical ou rotação onde quer que você queira, né? Mas você achou difícil o método dos momentos? Talvez a palavra nem seja difícil, né? Talvez seja questão de afinidade. E, claro, essa parte de estruturas, né, que vocês estudam durante o curso é uma parte que exige, né, de certa forma, que vocês pratiquem e resolvam exercícios. Literalmente, a gente pode dizer que a mecânica dos sólidos, para ser de fato bem absorvida, né, a questão do conhecimento, há necessidade dessa mecânica, entre aspas, aí, referentes a fazer atividades. E é importante que vocês, depois da aula, né, tenham tempo disponível para realizá-las. A integração é o método mais trabalhoso de todos, né, de fato. É aquilo que eu falei no início do curso, né? A parte de mecânica 3, ela trata de métodos mais algébricos, métodos mais analíticos, que nem são tão utilizados com frequência quando você faz uso de qualquer programa de estruturas, né? Desses que você tem aí no mercado. Geralmente, esses programas, eles utilizam os métodos de energia, né? Que trabalha com a questão, por exemplo, do método de deslocamentos, método das forças, né, que é a base do F2, para vocês terem uma ideia, mas também trabalham com aqueles métodos virtuais, né, você estuda, métodos de trabalhos virtuais, que são possibilidades, né, são metodologias que são mais fáceis de você implementar, né, mas a gente precisa também estudar isso no curso de Engenharia Civil, e é importante que vocês tenham essa base em Mecânica dos Sólidos 3. Então, vamos continuar, tá, pessoal? Nossa aula 7. Lembrando que na aula anterior nós vimos, né, que foi gravada, nós vimos a questão do método dos momentos de área, que é o terceiro método. Vimos também que, basicamente, o método é composto por dois teoremas, onde o primeiro, né, ele afirma que para você calcular a rotação entre dois pontos, né, que no caso da imagem eu estou atribuindo o ponto C e D,
basicamente basta você calcular a área do diagrama que você tem, onde no eixo x é x, literalmente, e no eixo y você tem m, que é uma função de x, né? M de x, dividido por EI, que é uma constante referente à rigidez, à flexão do meu elemento estrutural, que no caso a gente está trabalhando com vigas, né? Então, se eu calcular essa área, né, eu vou ter o que a gente chama aqui de θ, né, D barra C. Esse é o primeiro teorema. E o segundo diz que, considerando o mesmo diagrama, né, se eu calcular essa área e multiplicar essa área por uma distância que vai ser referente ao meu ponto de interesse, onde eu quero calcular essa distância vertical, que eu estou chamando de T, D barra C, no caso do ponto D, e de T, C barra D no caso do ponto C. Né? Se eu fizesse produto da área vezes essa distância, né, onde a distância vai ser sempre em relação ao ponto de interesse, eu vou conseguir calcular exatamente esse deslocamento vertical, que eu estou chamando de T aqui na imagem. Tá? Só que eu lembro que eu falei, né, pessoal, que parece ser um bicho de 7 cabeças, né, ou mais, um Tiamat aí, mas eu entendo que a melhor forma de assimilar é, de fato, aplicar. E aí nós resolvemos uma questão na aula anterior, né, que foi exatamente essa, um sistema isostático, com uma carga concentrada de 50 kN na extremidade, e além dela, lá na extremidade, também foi aplicado um momento de 90 kN, né? E vimos que toda a metodologia, né, para você obter rotações e deslocamentos começam de uma forma similar ao que a gente viu no método da integração direta, que é justamente calcular uma função de x, né, função relativa ao momento fletor, só que nesse caso, além de obter essa função, né, já que a gente vai trabalhar com áreas, se faz necessário também plotar o diagrama, né? E a gente fez isso aqui, ó, conforme está sendo mostrado aqui embaixo, né? E nesse caso foi mais simples porque o momento fletor ele pode ser representado para qualquer ponto, partindo do ponto A até o ponto B, através dessa equação aqui, que é literalmente a equação de uma reta, né? Então fica fácil da gente calcular as áreas. Aqui fica bem mais fácil de vê-las, né, no slide, A1 e A2, né? E como eu estou calculando aqui a flecha, né, eu preciso, além das áreas, também ter essa distância aqui, ó, do centroide de cada área em relação ao meu ponto de interesse. Ok? E agora, na aula de hoje, nós iremos continuar tratando desse mesmo método, né? E faremos a resolução dessa atividade aqui, ó, que é um sistema estrutural relativamente simples, um sistema isostático, né? Ou seja, ele pode ser calculado utilizando todas as equações de equilíbrio. Eu tenho um carregamento no segmento AB, que é uma carga uniformemente distribuída, que eu estou chamando de W, né? E essa carga também é aplicada lá no segmento DC, né? Ela é exatamente igual. Inclusive, nós podemos afirmar que essa estrutura é simétrica, tá? Percebo que o A vale tanto para o segmento AB, como também para o segmento DE. E no meio dela, né, pessoal, na parte que você tem entre os apoios, você não tem nenhum tipo de carregamento. E já dá para visualizar aí na imagem que o ponto C está localizado exatamente na metade entre os pontos B e D, tá? Então está na metade desse vão aí interno dessa viga biapoiada. Como eu falei, o método dos momentos de áreas você até consegue desenvolver ele literal, mas o ideal, como você vai precisar literalmente construir os diagramas, é que a gente já comece desde o início a atribuir os valores referentes ao carregamento, e aí eu estou dizendo que W, nesse problema, será igual a 40 kN por metro, tá? É uma carga uniformemente distribuída. Estou dizendo também que o A equivale a 2 metros, que é o balanço tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá? E essa parte central, que eu estou chamando de L, tem um valor igual a 4 metros. Se C está na metade, né? Então, C está localizado a 2 metros do ponto B e a 2 metros do ponto D. Já estou dizendo também que essa viga ela é composta por um material que tem um modo de elasticidade igual a 30 gigapascal, né?
e que a sua área, né, a sua seção transversal é 15 por 40 centímetros, tá? Uma base de 15 centímetros e uma altura, né, de 40 centímetros, tá? E claro, pessoal, como a gente viu no exemplo que foi mostrado na aula anterior, a gente precisa achar as funções momento, né, para posteriormente obter e plotar, é claro, o diagrama de momento fletor referente a esse sistema estrutural. E nesse caso aí, pessoal, vocês concordam que está bem simples calcular os valores referentes a reações de apoio que estão representadas pela seta na cor preta? Qual seria o valor delas olhando, sem fazer nenhum cálculo, pessoal? Apenas olhando a imagem e respondendo de bate-pronto. Qual é o valor aí da reação? Opa! WA. WA, né, pessoal? E se eu tenho W igual a 40 e A igual a 2, automaticamente o valor numérico dela será de 80 kN. Concordam? Todos? Sim. Perfeito. Então tá claro, né? Já vou então representar aqui, né, pessoal? Isostática é tranquilo, né, pessoal? Tem sistemas estruturais que nem se faz necessário fazer lá todo o equilíbrio, porque você bate o olho na estrutura, né? E de fato você já consegue visualizar, que nesse caso facilita por ser simétrica, né? Os valores das reações de apoio. Certo, pessoal? Sem dúvidas, então, né? Então, temos os valores das reações. Se eu quiser montar um diagrama de corpo livre, basicamente era só tirar os apoios aí e no lugar deles representar RB e RD, que no caso são iguais, tá? Mas eu nem vou fazer esse diagrama, eu vou trabalhar com essa mesma imagem que está apresentada aí na tela. Então, qual é o próximo passo, né, pessoal? É literalmente, né, traçar o quê? O que a gente precisa traçar para, de fato, utilizar de forma efetiva o método dos momentos de área, né? Inclusive, a resposta está no título do método, né? Que é plotar o quê, pessoal? O diagrama de cortante, de esforço normal. Momento, só que momento? Fletor. Fletor, né? Lembra que momento é uma definição de uma força vezes uma distância, né? Só que quando a gente fala de esforço, né, a gente não pode esquecer de falar a palavra fletor, né? Que vai tracionar e comprimir, né? Vai tracionar uma parte e comprimir a outra, considerando uma viga como elemento estrutural. Perfeito. E para plotar o diagrama de momento fletor, eu preciso definir claramente, né, a função momento fletor. E olhando esse sistema estrutural, pessoal, eu consigo ter uma única função momento fletor que seja possível de ser equacionada e, claro, que seja representativa de tudo que vai acontecer em qualquer seção ao longo dessa viga? Sim ou não, primeiramente? Não. Com certeza não. Por que não? Porque eu tenho o quê, pessoal? Descontinuidade. Descontinuidade, tá? Tá claro isso para vocês, pessoal? Que a gente não tem condições de utilizar apenas uma função, porque, por exemplo, do ponto B para o ponto C, eu não tenho uma continuidade de carregamento, né? E depois, quando chega lá no ponto D para o ponto E, eu volto a ter novamente um carregamento, perfeito? Tá claro? O João falou que sim, né? Tudo certo. Felipe Ferreira aí falou que sim. João falou 2 vezes que sim, então para ele está mais que claro. É porque esse sim é de outra pergunta. Ah, então, essa eu não lembro, tá? Então, se concordou, tá tudo bem. Perfeito? E aí, já falaram que sim, tá correto, né? Então, quantas seções eu preciso representar na minha viga para me poder realmente conseguir traçar o meu diagrama de momento fletor, considerando essa estrutura aí? Quantas? 1, 3, 2, 40? 3 seções, né? Vocês concordam com essas aqui que eu vou apresentar, pessoal? Só estou representando aqui, ó, que o momento MX para baixo, tá? E o X para o lado direito, né? E daqui a pouco a gente vai conversar, eu vou perguntar, na verdade, por que a gente considera aqui o negativo literalmente para cima, né? E o positivo para baixo. Acho que vocês já até sabem, mas daqui a pouco a gente comenta isso. Na verdade, eu acho que até chegou a hora de comentar, né? Todo mundo já ouviu falar de armadura positiva ou negativa?
Pessoal que faz estágio em obra aí, alguém, o seu superior já pediu para você ir lá, antes da concretagem, verificar se está tudo certo com as armaduras negativas da laje? Alguém já está estagiando aí? Sim. Você já foi solicitado para essa atividade? Já, mas eu falei para ele que eu não sabia. Aí ele Perfeito. foi me explicar que uma malha vai por cima, outra vai por baixo, mas algumas situações. Ficou clara a explicação dele? Deixa eu só aumentar o volume, que está um pouquinho baixo o seu. Só aumentar aqui um pouco. Ficou um pouco baixo aqui a resposta. Agora sim. Você pode repetir, por favor? Que aqui estava baixo. Posso. Ele me explicou que uma malha por cima e outra por baixo. Agora eu não me recordo qual é a positiva e qual é a negativa. Mas eu não lembro muito mais a explicação. Que ele foi me explicar muito a fundo as coisas. Eu acabei que eu não gravei. Tranquilo. Alguém quer compartilhar também alguma experiência antes da gente falar um pouquinho sobre isso? É um adendo da questão, tá? Já que a gente fala, pô, professor, por que você considera negativo no diagrama para a parte de cima e positivo para baixo? Se eu for lá no Hibberly ou no Beer-Johnson, é o contrário. Por que você faz isso? Eu vou tentar explicar agora aí, utilizando o caso prático. Mais alguém ou posso seguir? O professor Jair falou para a gente que era uma convenção adotada no Brasil. Eu não sei se era adotada em outros países. Aí eu fui procurar um livro. A gente adota essa convenção no Brasil porque o nosso material de construção predominante é o concreto. Aí é mais fácil de enxergar a flecha para baixo. Aí em outros países, como nos Estados Unidos, que é onde o Hibbeler é feito, as construções são de aço, e a resistência à compressão e tração não tem muita diferença, porque o material é aço. Aí eles adotam o momento para cima, na forma algébrica normal. A gente coloca sempre o sinal negativo para inverter o gráfico. O que você falou de fato ocorre mesmo, porque acaba que você prefere visualizar um momento fletor, né, de uma forma mais próxima da deformada, que literalmente nesse sistema estrutural, né, você tem uma parte dela literalmente para baixo, né? Porque você tem os carregamentos de cima para baixo. De fato, tem a ver com essa questão cultural, sim. Quem falou, a sua pesquisa está correta, tá? Tem a ver exatamente com isso. E isso acabou virando uma mania, né? Porque hoje, se você for falar no dialeto do calculista estrutural, armadura positiva e negativa, é exatamente isso que você falou aí, ó. É normal e natural você chamar a parte superior, você está vendo aí uma seção de concreto, tá? Concreto armado, e aí você tem a armadura verde lá em cima, que é denominada de negativa, tá? Por que ela é negativa? Porque ela está na parte superior da viga, basicamente por isso, tá? E embaixo aí você teria o que a gente chama de armadura positiva, tá? Isso seria a questão da nomenclatura. Eu ainda vou falar um pouco das questões envolvendo os esforços, tá? Então, quando você quando você se refere à armadura que está localizada na parte superior do seu estribo, né? Certo? Você está falando obrigatoriamente, utilizando o cenário BR, né, cenário brasileiro, de armadura negativa. E não é à toa que, por exemplo, quando você utiliza programas nacionais, como o F2, né, ele vai plotar o diagrama tentando já meio que compatibilizar com isso, tá? Por isso que no F2 ele plota do jeito que eu estou mostrando para vocês durante o curso, tá? Então, tá claro aí, pessoal, a questão da nomenclatura, por que é negativa? Porque literalmente está por cima. Mas tem outra explicação também, que aí tem a ver com os esforços. Essa questão da posição, ok, né? Sim? Sim. Dos esforços, eu lembrei, professor Denis, pelo menos ele dizia que quando o esforço gravitacional era preponderante, a parte de cima comprimia e a parte de baixo tracionava. Aí, para compressão, a gente adota deslocamento negativo e para tração, positivo. Na seção, sim, né? De fato, tá coerente o teu questionamento. Tem outro ponto que eu vou falar também para colaborar, tá? Qual é o papel do aço numa estrutura de concreto armado? Todo mundo já sabe? Vocês já estudaram o concreto 1? Ainda não, professor. Concreto 1, não. Não, né? Alguém tem ideia? O pessoal mais veterano? Que seja para auxiliar, né, no processo de flexão, já que o concreto ele tem sua propriedade voltada para compressão, acredito que seja isso, não sei.
Exatamente. O concreto, se você for avaliar o desempenho dele, aí basta moldar um corpo de prova e fazer um ensaio. Vocês verão que é um material, basicamente, né, que tem uma boa resistência à compressão. Tanto que a resistência à tração é 1/10 da resistência à compressão. Se você tem 50 MPa de resistência à compressão, a resistência à tração, estou falando de concretos convencionais, tá? Que hoje já tem concreto que tem resistência à tração grande, tá? Mas aí quando vocês estudarem lá concretos de alto desempenho, tá? Nessa disciplina a gente está falando do nosso dia a dia aí, que a gente tem na nossa cidade, tá? Então, o concreto, como o nobre colega falou, ele é um material, ele tem uma propriedade mecânica muito boa, né? Uma resistência mecânica muito boa, excelente, por sinal, tá? Quando você tem a compressão atuando no mesmo, né? Só que vocês já estudaram o fenômeno da flexão, né? E vocês sabem que quando eu tenho uma viga, por exemplo, né? Eu vou ter fibras comprimidas, onde o concreto seria capaz de suportar de forma admissível esses esforços, mas também eu tenho outras fibras que serão tracionadas, né? E aí, nesse contexto, onde o concreto é ruim, entra o aço, que é um material que tem uma resistência à tração e à compressão, que a gente pode dizer que são equivalentes e são altas. Então, ele consegue suprimir onde o concreto falha, ou seja, já que ele não tem uma boa capacidade de atração, ele entra aí com a barra de aço, né? E ele vai trabalhar junto, e a gente tem uma graça divina, né? Que a aderência entre o aço e o concreto é fenomenal. Então, mesmo você tendo a flexão, eles conseguem trabalhar em conjunto, como sendo uma seção única, né? Então, a aderência também é importante para você afirmar que essa mistura, que é o concreto armado, né, entre concreto e aço, vai funcionar. Isso vocês estudarão com mais detalhe na disciplina de concreto armado, tá? Eu só estou adiantando para vocês para mostrar isso aí. Mas, professor, já que eu tenho compressão embaixo, no caso de uma viga biapoiada, e tração em cima, por que eu coloco a armadura embaixo? Alguém quer colaborar ou já posso falar de cara? Alguém sabe? Se ele é bom pra Embaixo? compressão, diga. Eu não entendi a pergunta, professor. Que a tração embaixo é preponderante. A pergunta, só repetindo, e depois eu comento aí. A gente acabou de afirmar, né, que o aço ele entra para literalmente assumir a função aliás, suportar as tensões de tração que você tem de forma preponderante na posição que ela vai ocorrer, que geralmente, com o sistema biapoiado é em cima, né, e você tem compressão embaixo. Aliás, ao contrário, né, desculpa. Para o sistema biapoiado, você tem tração embaixo, né, e compressão em cima, tá? Certo? Estava pensando na viga engastada aí, tá bom? Então, nesse caso, mesmo você tendo lá em cima compressão, é comum que você deixe lá algumas barras de aço, né? Vocês concordam? Ou alguém já viu uma viga sem barra de aço na zona comprimida? Pelo menos 2 vai ter, né? Vocês concordam? Sim ou não? Sim, eu acho que tem que ter justamente para fazer essa ancoragem correta, né? Com a de cima com a de baixo, para ficar mais homogêneo. Exatamente. O que adianta eu colocar o meu estribo, né? E não ter lá 2 armaduras para fazer que eu tenha uma rigidez melhor ligando as mesmas, né? Então, pelo menos 2 barras, por mais que o diâmetro delas seja bem inferior ao que eu tenho na parte tracionada, elas vão ter que existir. Só que também existem, pessoal, já adiantando um pouquinho, tá? Já dando o spoiler da parte de concreto, existem condições onde você dimensiona a sua viga, tá? Que é os famosos estádios, que vocês estudarão nessa disciplina, onde você também considera o aço ajudando na compressão, tá? E aí você precisa, além de colocar a barra para compor a questão da seção, né? E tornar ela mais rígida no sentido da armadura com os estribos, ele também entra ajudando o concreto a resistir ao esforço de compressão que você teria, por acaso, na parte de cima, tá? Digamos, tá? Perfeito? Deu para entender? Volto a falar, isso daí é apenas um spoiler, vocês estudarão com mais detalhe isso na disciplina de concreto, tá bom? Só para a gente pegar um pouquinho do que a gente está discutindo e relacionar e tentar explicar por que a gente adota esses gráficos aí com a conversão de momento para cima. Diga. Professor, essa armadura de pele aí, dá para você armadura assim? Sim, hoje a gente faz qualquer dimensionamento considerando que ela vai resistir aos esforços que vão atuar, né?
e considerando que qualquer estrutura tem que apresentar um desempenho mínimo. Ou seja, ela vai durar 30, 40, 50 anos, que é o tempo que você estimula aí, que a norma pré-estabelece para elementos estruturais. A armadura de pele, ela tem uma função interessante para dois aspectos. Primeiro, ela ajuda muito a viga a combater esforços de torção, tá? Certo? Ajuda muito. E a gente, eu não sei se vocês estudaram torção, né? Mas essa posição da armadura exatamente combate onde você tem a maior efeito da torção, tá? E ela também tem um papel importante, pessoal, porque vocês consideram e sabem que o estribo geralmente tem um diâmetro menor comparado às armaduras longitudinais, que são as azuis e verdes que estão aí. Então ela serve também para não deixar o estribo muito bambo na hora da concretagem, tá? Que você poderia ter ele se deslocando e não ficando ortogonal às armaduras inferiores e superiores. Então ela serve para amarrar de forma mais efetiva o estribo e tornar essa seção de aço mais rígida, mas principalmente para combater esforços de torção, tá? Perfeito? Aí tem. Ajuda na fissuração também, tá? Ajuda na fissuração também. Só que, como eu falei, é para a parte de concreto armado que vocês entenderão melhor as funções com relação a isso. Perfeito? Certo, professor. Obrigado. E, geralmente, quando você tem vigas, já adiantando, muito spoiler hoje, quando você tem vigas com altura maiores ou iguais a 40 centímetros, é obrigado você colocar armadura de pele, tá? Que são essas barras aí que você tem na parte lateral, perfeito? É uma questão normativa, inclusive. Então, vamos seguir? Então, tranquilo, né, pessoal? Então, por isso que, de certa forma, falei muita coisa, mas no início falei um pouquinho mais com relação a essa convenção aí, tá? E agora, como alguém falou bem, né, para a gente conseguir plotar o diagrama de momento fletor desde o ponto A até o ponto E, eu vou precisar traçar 3 seções, né? Já que eu tenho descontinuidade no ponto B, né? E vou ter lá, novamente, no ponto D para frente, né? Então, eu preciso de 3 seções e cada uma dessas seções, vocês concordam, né? Ela terá uma função que vai relacionar o momento fletor com a distância x. Concordam? Sim ou não? Sim. Deixa eu abrir aqui o chat para ver. Sim, né? Perfeito. Boa noite aí para quem chegou depois. Sejam bem-vindos. Ok? Então vamos lá. A primeira, pessoal, eu estou chamando de S1, ó. Eu coloquei uma tabelinha ali do lado, porque para cada uma delas, como eu falei anteriormente, a gente vai ter uma função m de x, tá? A S3, como ela é mais comprida, né, já que a minha origem está aqui no ponto A, né, quando eu estiver lá na minha seção S3, olha o que eu tenho que olhar. Lembrando que eu sempre vou olhar à esquerda da minha seção, tá? A S1 eu vou olhar apenas o que está do lado esquerdo e vou esquecer o resto. Na S2, idem, na S3, idem, né? Só que na S3 a esquerda é o pior, né? Olha só o que eu tenho aqui de carregamentos. Professor, eu poderia olhar à direita? Sim, mas eu teria que mexer novamente nas outras equações também. Até poderia, tá? Com cuidado dá para fazer isso aqui para facilitar, tá? Mas vamos seguir o que a gente está fazendo, que é o correto, que é adotar um ponto de origem e fazer a dedução das funções de momento fletor a partir dele, ok? Então vamos lá. S1, pessoal, tá fácil, né? Ó, todos concordam que a minha função m de x vai ser menos w vezes x ao quadrado sobre 2, certo? Perfeito? Ou alguém não entendeu por que apareceu isso? Tá chegando a prova, a hora de perguntar é agora, tá? Todos entenderam? Posso passar, então? O João falou que sim. Professor, por que o sinal negativo mesmo? É convenção, tá? Eu estou adotando aqui que o momento anti-horário vai ser negativo, tá? E como esse momento ele vem da força W, que está de cima para baixo, né? Ele vai gerar no sentido anti-horário. Lembrando que eu posso substituir esse carregamento por uma carga concentrada no centro de gravidade do mesmo, no centroide, né? E ela rodaria assim, ó, tá? Como está no sentido anti-horário, é uma conversão que eu estou adotando, tá? E eu considero ela negativa. Eu sempre considero, quando eu faço o equilíbrio da seção, o horário como sentido positivo. Perfeito? Perfeito, obrigado. Tranquilo. Então, S1, beleza, né, pessoal? S2, ó. Aqui eu estou só simplificando, tá? Porque apareceu
isso aqui, ó. Já coloquei que meu W é 20, né? Aliás, 40. 40 dividido por 2 vai dar 20 menos 20, x ao quadrado, tá? Só para já deixar a equação um pouquinho mais pronta, perfeito? S2, pessoal, vocês concordam com o que está sendo apresentado aí, ó? Tá claro ou a gente precisa comentar como é que eu cheguei nessa expressão? Eu acho que todo mundo sabe, professor, mas só não dá para saber, né? Porque Tá igual eu, a pergunta que eu fico aqui, mas não sei se eu faço. Será que todo mundo está entendendo ou não? Mas a gente pergunta, né? Nossa função aqui é, claro, né? Provocar a turma. E não é vergonha nenhuma não saber, tá? Pelo contrário, né? Eu até brinquei hoje com alguns alunos, que nós tivemos algumas reuniões de orientação, né? O momento de errar é dentro da universidade. Depois que você sai, você já é um profissional, aí a margem de erro já não é tanta, né? Então, aqui a gente está aqui para errar e aprender com o erro. O professor erra também, ninguém é perfeito, né? Então é importante que vocês sejam transparentes aí. E quando a gente tenta fazer a melhor aula, tentar apresentar, fazer um melhor material, é justamente para verificar se é possível, de fato, tentar ver se vocês estão conseguindo assimilar de forma efetiva, tá? Então, fique à vontade. Isso daí, a gente está aqui para isso. Então, o Ian já pediu para explicar, então vamos lá, Ian. Perfeito? Seção S2, tá? Ok? Eu vou primeiro fazer, considerando as forças... Só tomar uma aguinha aqui, rapidinho. O ar-condicionado resseca um pouco a garganta, né? Então, ó, S2. Eu vou primeiro analisar essa força aqui, ó, RB, tá? Ó, então, qual é o momento que RB vai provocar lá na seção S2? Vocês concordam que vai ser o valor de RB, né? Tomar mais um pouquinho d'água. Pronto, eu acho que agora já resolveu. Vamos falar devagar. Então, o RB, né, pessoal, vocês concordam? Vai ser o valor da força, que é RB, que vai multiplicar o quê? A distância que eu tenho perpendicular à seção, né? Desse ponto aqui B até onde eu tenho a seção. Se tudo isso daqui é X, né, pessoal? Esse pedacinho aqui vai ser o quê? X menos A, tá? Perfeito? Perfeito, Ian? Sim, senhor. Então, essa força aqui já foi, já posso esquecer ela. Agora não tem nenhuma força mais rodando no sentido horário, que é o positivo. Aí eu vou ter o W aqui, ó, certo? Que ele vai ter uma força concentrada aqui, ó, que estaria a sobre 2 em relação ao ponto B, tá? Então vamos lá, ó. Qual é o valor dessa força? Vai ser W vezes A, tá? É o valor da altura vezes a base, a área do retângulo. E qual é a distância que eu vou ter? Ó? Se ela está aqui no meio, ó, a distância vai ser X menos A dividido por 2. Perfeito? Ok. Ok, tá? Então, ó, é isso, tá? E aí, como a gente já conhece o valor de RB e já conhecemos também o valor de A, né? A gente pode pegar nessa expressão aqui, substituir A por 2 e RB por 80, tá? Quando eu faço isso, pessoal, ó, eu já estou chegando aqui de uma forma mais simplificada nessa expressão. Que colocando o 80 em evidência, ó, eu posso dizer que MX vai ser igual a 80, abre parênteses, novamente parênteses, né? X menos 2 menos parênteses, parênteses, X menos 1 e fecha o parênteses final. Perfeito? Só simplificando a expressão, tá? Poderia trabalhar literalmente com essa, mas para ficar um pouquinho menor aqui no slide, a gente fez colocou o 80 em evidência, tá? Ok? Ok? Marinaldo disse que ok? Então vamos. Tudo certo. Eu estou indo devagar, tá? Bem, já temos para S1, para S2, agora vamos para S3, né? E aí, ó a expressão zona aí. Por quê? Porque tem muita força do lado esquerdo da minha seção, né? O legal é que se eu tenho até o segmento, se S2 vale até chegar no ponto D, né? Eu poderia pegar essa mesma expressão aqui e colocar na frente, ó. E já fiz até isso aqui, ó, tá? Tô vendo que essa parte aqui é exatamente igual ao que eu calculei na seção 2, certo? Estão conseguindo visualizar? Eu acredito que sim, né? Sim.
E aí, pessoal, aí eu vou analisar o que tem agora, ó. Aqui no ponto D vai ter uma força, ó, ela vai provocar um momento positivo em relação à seção S3, porque está girando no horário, né? Qual é o valor da força? É RD, que é igual a RB, tá? Cujo valor, inclusive, eu já estou colocando aqui, que é 80 kN. E a distância, pessoal, que é esse pedacinho aqui, ó, vai ser o quê? X, que é tudo, né? Menos isso aqui, que é L, e menos isso aqui, que é A. Por isso que fica X menos L menos A. Perfeito? Só colocar o carregador aqui rapidamente. E por fim, né, pessoal, para chegar nesse último termo aqui, né, eu vou ter, ó, agora eu estou olhando esse carregamento distribuído, ó, certo? O valor dele vai ser W vezes a base, tá? E a base é exatamente L menos, aliás, X menos L menos A, né? Só que eu vou multiplicar a distância dele em relação à seção S3, que é a metade. Por isso que fica X menos L menos A, que vai multiplicar X menos L menos A, tudo no parênteses, só que dividido por 2, é metade, tá? Então, no final, fica isso aqui, ó, que abre parênteses X menos L menos A ao quadrado, dividido por 2, tá? Certinho? E claro, como eu conheço os valores de L e de A, pessoal, posso jogar eles aqui dentro, ó, e vou chegar na expressão aqui de M de X válido para esse trecho que eu tenho entre os pontos D e E, que é a seção S3, tá bom? Perfeito? Dúvidas? Tem que praticar, tá? De fato, a gente consegue assimilar na hora que está desenvolvendo essa equação aí de uma forma manual ou utilizando algum programinha aí de álgebra matemática. Então, ó, temos todas as ferramentas necessárias agora, né, para representar finalmente esse diagrama aí de momento fletor, né, que vai ser fundamental para calcular o que a gente precisa fazer, né, que é as rotações e o deslocamento vertical lá no meu ponto E, que foi solicitada na questão. Então, ó, aqui já está meio congestionado, já vou para outro slide, ó, tá? Representei novamente aqui o gráfico, está mais limpo, vamos fazer isso, tá? Então, já estou colocando aqui de forma resumida que nesse trecho aqui vale essa equação, entre B e D vale essa, e entre D e E vale essa. Lembrando que no ponto B, pessoal, o valor tem que ser igual, independente da equação que eu utilize. No caso, essa ou essa, e no ponto D eu poderia utilizar essa daqui, como também a lá de cima, tá? Perfeito? Então vamos lá, ó. Já estou colocando aqui as unidades, para a gente não esquecer, né? E vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, todo mundo concorda aqui, ó, que quando, olhando o ponto A, quando x for igual a zero, m de x for igual a zero, sim, né? Isso daqui, lógico, que vai ser igual a zero. E quando x for igual a 2, pessoal, eu estou exatamente aqui no ponto B. Todos concordam que isso daqui vai ser igual a menos 80 kN? Sim ou não? Sim. Perfeito. Tá? E aí vamos lá, ó. Nesse ponto eu já tenho. E qual é a função que eu preciso representar o meu momento nesse trecho? Olhando para aquela equação do momento, lógico que é o quê, pessoal? Uma parábola, correto? Não pode ser uma reta, já que eu tenho uma equação parabólica ali. E aí vem, pessoal, próximos pontos. Ó, já estou aqui fazendo a análise no ponto C e D, né? Quando eu colocar aqui x igual, ó, eu estou no ponto C, eu tenho aqui, ó, se tudo isso é 4, eu vou ter 2 aqui, 4. Então, quando x for igual a 4, pessoal, vai ser 80, menos 80, né? E quando x for igual a 6, novamente eu vou ter o menos 80, tá? Então, nesse trecho aí, eu não tenho um momento variando, ele é constante e igual a menos 80 kN. E claro, pessoal, quando eu pegar a última expressão e jogar o x igual a 8, né, que seria chegar lá no ponto E, eu vou obter novamente o valor de zero. Perfeito? Está aí traçado o nosso diagrama de momento fletor. Eu estou dando destaque para duas áreas aqui, né? Inclusive é um diagrama simétrico. Essa área retangular seria igual a essa, e essa área parabólica aqui que eu chamei de 2 seria igual a essa aqui também. Como é simétrico, eu só fiz questão de chamar essas duas aqui de 1, a retangular de 1 e a parabólica de 2, tá? Perfeito, pessoal? Tranquilo essa montagem aí? Vocês já tinham ideia que esse momento teria esse aspecto aqui,
sem fazer uso de nenhuma equação? Eu já tinha uma ideia, porque tinha que dar basicamente isso, né? Já que lá no meio, né, a gente tem basicamente o momento fletor atuando, tá? E é constante. Certinho? Tudo certo. Perfeito, tá? Essa parte de diagramas vocês estudam lá em teoria das estruturas, tá? Só que nessa parte inicial do curso, na unidade 1 e na unidade 2, a gente precisa deles para poder calcular deslocamentos e rotações. E aí fica fácil, né, pessoal? Se eu lembrar lá do teorema dos momentos de área, a gente pode dizer que se eu quiser calcular a rotação lá no meu ponto E, né, eu posso dizer que ela vai ser igual à rotação E barra C. Ou seja, eu vou precisar somar. Ó, eu estou bem aqui, tá, pessoal? Então, eu vou precisar somar a contribuição da área que eu tenho desse ponto aqui até o ponto D, mais a área que eu teria do ponto D até o ponto E, tá? Por isso que eu estou chamando de 1 mais 2. Claro que aqui, pessoal, tem que aparecer também o sinal negativo, porque quando eu calcular essa área, por mais que não exista área negativa, né, mas como eu vou adotar a questão da convenção do momento, né, e ele é negativo aqui, vai aparecer o menos aqui, que eu coloquei logo para fora, para ficar mais nítido, tá bom? Certo? A área é sempre uma grandeza positiva, mas nesse caso aqui, como eu estou avaliando a questão do momento, eu preciso adotar o sinal. Então, se ele é majoritariamente negativo, tem que aparecer o menos aqui. Se ele tivesse aqui para baixo, claro que não aparecia o menos, seria positivo, tá? E aí basta fazer isso, tá, pessoal? Como eu não dividi ainda por EI, eu vou precisar, para obter a rotação, foi até uma observação que eu coloquei lá no vídeo, né? Quem assistiu mesmo da aula anterior, né? Que sempre eu preciso dividir por EI, tá? Então eu já estou dizendo aí que a minha rotação vai ser menos, de uma forma global, a primeira área, mais a segunda área, tudo isso dividido por EI. Da onde eu tirei isso, pessoal? Do primeiro teorema lá dos momentos de área, tá? Isso daí sempre vai ser verdade. Considerando que eu estou calculando aqui para o ponto E, tá? Perfeito? E agora fica fácil, né, pessoal? Já substituindo os valores, ó, considerando que E é igual a 30 gigapascal, que vai ser igual a BH ao cubo sobre 12, onde B é 15 centímetros e H é 40 centímetros, eu posso chegar aqui, ó, já está mostrada a seção, no valor de I, de 8 vezes 10 elevado a menos 4 metro a quarta, certo? Então, eu já tenho condição de calcular o valor lá do meu numerador, tá? Certo? E aí vem uma questão que a gente ainda vai utilizar, né? E acho que chegou o momento disso, né? Que como a gente sabe que é fácil calcular a área do retângulo, mas e a área da parábola, pessoal? Como é que eu poderia calcular essa área aqui que eu estou chamando de 2, né? Uns falariam, eu vou precisar integrar, outros falariam, não, deve ter tabela para isso. Eu concordo com a segunda opinião, né? E se a gente apresentar de forma mais efetiva qualquer livro que trate dessa parte de deslocamentos e rotações, utilizando o método de momentos de área, provavelmente, nesse capítulo, você verá esse tipo de tabela, ó, onde, em função da figura geométrica, você tem o valor da área e, claro, o valor da distância do seu centroide em relação a um ponto de referência, que nesse caso aqui, ó, ele está considerando essa face aqui, ó, esse lado, literalmente, da parte direita aqui da figura geométrica. Perfeito, pessoal? Sim ou não? Tá rápido? Acelerei? Vamos indo, né? Então, ó, o do retângulo não vale, né, pessoal? Eu coloquei aqui, mas isso daí todo mundo sabe. Mas a parábola é interessante, né? Ó. Se eu quiser calcular a área dessa parábola aqui, ó, basta eu pegar o B, que seria isso aqui, multiplicar pelo H e dividir por 3, tá? E esse Czinho aqui estaria a 1/4, considerando essa parte aqui, tá? Anotem isso que a gente vai utilizar tanto para a questão da rotação, como para a questão do deslocamento vertical, ok? Então seria BH ao cubo sobre, aliás, B vezes H dividido por 3, tá bom? Já estou até marcando ela aqui. Então, voltando lá para baixo, ó, eu posso dizer que θE vai ser o quê? Menos o valor da área 1, menos para fora, né? Aí eu somo o valor da área 1 com a área 2, né? E vou dividir por aí. Quando eu fizer isso, pessoal, já substituindo o valor do retângulo, ó, voltando aqui na imagem. Aqui eu tenho 4 metros,
e aqui eu tenho menos 80, vou calcular. Só que como eu já estou com o sinal negativo aqui, pessoal, você já pode considerar apenas o 80, tá? Se eu não tivesse colocado o sinal negativo, você traria com menos 80. Só que eu não gosto de calcular a área negativa, eu já coloquei para fora o menos e vou literalmente fazer 80 vezes 4 não, 2, né, pessoal? Já que eu estou na metade, ó. Se isso daqui é 4, aqui é 2 metros. Então é 2 vezes 80, é o valor de 1. E o valor de 2 vai ser o quê? B, que vai ser A, que é igual a 2, vezes a altura, que é 80, né? Dividido por 3. Então, eu tenho o valor da área 1 e da área 2. Voltando, já pegando essas equações que nós utilizamos, nós fazendo a avaliação, o cálculo, né? A gente vai chegar nesse valor de rotação aí, ó. Menos 8,889 vezes 10 elevado a menos 3, tá? Eu não fiz o cálculo aqui porque não teve espaço aqui no slide, mas vocês podem fazer e já a gente vai comparar também com o F2 para ver se essa informação é verdadeira. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Professor, esse aí é a inclinação em E, né? Isso. Eu já vou mostrar porque eu tenho que somar as duas áreas, tá? Não sei se ficou claro, mas é Isso lá que no eu ia ponto E. perguntar. Tem que ter uma figurinha aqui, senão você não consegue visualizar, tá? Porque a gente tem que voltar lá na dedução do primeiro teorema do momento de área, né? Já ficou lá para trás no slide. Certo? É do ponto E, perfeito. Bem, calculamos a rotação, né, pessoal? Para fechar a questão, nós precisaremos, né, calcular o deslocamento vertical, tá? E é o próximo passo. Ó, já coloquei novamente a imagem do diagrama, né? Já coloquei esses pontinhos aí no meio, que são o quê, pessoal? São os centroides, né? Inclusive, já estou dizendo aqui que no caso do retângulo, considerando a face direita dele, vai ser 1 metro, né? E aqui, se é 1/4 em relação a essa parte, automaticamente será 3/4 em relação a essa outra aqui, ó. Lembra da imagem anterior? Ó, é 1/4 daqui, ó. Tá? Então, se é para cá, 1 menos 1/4 é 3/4, perfeito? 3/4 de A, tá? Já até coloquei os valores aqui. E essa imagem ajuda um pouquinho a entender o que representa graficamente a inclinação θe e agora por que a gente vai calcular o deslocamento vertical YE fazendo a diferença entre TE/C menos TD/C, tá? Perceba aqui, ó, se realmente eu subtrair TE/C menos TD/C, eu vou obter ó, isso aqui, que é YE, tá, pessoal? Isso daqui a gente só consegue ver se literalmente plotar aqui a minha deformada, tá? Mas de forma intuitiva, sempre isso vai funcionar. Ele sempre será a diferença em relação a 2 pontos que eu tenho, tá? Lembrando lá da dedução do diagrama, do teorema, do primeiro e segundo teoremas dos momentos de área, tá? Deu para entender quem tinha perguntado, que foi o... Pelo menos ter uma noção? Sim. O anti-horário, tá, Israel? Geralmente o negativo ele é o sentido anti-horário. O que é o sentido anti-horário? Você projeta o eixo da sua viga, que seria essa reta aqui, ó, para bater num segmento horizontal, ó, eu teria que girar isso aqui, ó, no sentido anti-horário, tá? Então, geralmente, a conversão é essa, e por isso que ela é negativa, tá? Ó, tem esse eixo aqui, o eixo horizontal, sem ela deformar, seria esse, como partindo desse, para chegar no horizontal, eu giro no sentido anti-horário, ela é negativa, tá? Exatamente, a direção da rotação. Perfeito. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou precisar calcular, além da área, a distância até meu ponto, tá? Certo? E como eu quero calcular de D para C, eu estou avaliando daqui para cá, tá? Então por isso que eu vou avaliar essa distância aqui, que é 1 metro, já que eu estou considerando a distância do meu centroide até o ponto D, tá? Então ficou o valor da área, tá? O negativo é por causa disso aqui, que eu já estou colocando lá na frente. Então, o valor da área vezes 1 metro dividido por EI, tá? Perfeito? E no caso do ponto E, ó, eu vou ter, esse menos também já é para tirar essa necessidade de multiplicar por menos 80, né? Então, ó, em relação ao ponto E, ó, eu tenho que considerar essa distância aqui, né? Mais essa daqui, ó, por isso que ficou 4 metros. 2 metros que eu tenho aqui mais um daqui vai dar os... Aliás, espera aí, deixa eu ver. Eu estou calculando de E para C, né?
Não, então é tudo isso aqui, na verdade, né? Então vai ser 2 e 2, tá? Por isso que aqui eu tenho 4 metros, tá? Perfeito? Que é do ponto que eu vou ter lá de D para C, tá? Perfeito? Porque o centroide estaria exatamente aqui. Esse centroide vale apenas para esse ponto aqui, tá? Então é isso aqui tudo, ó. 2 metros mais 2 metros seria 4 metros. E a área 2, ó, se eu pegar o centroide dela para cá, ó, eu teria exatamente 3/4 de A, que é esse 1,5 que aparece aqui. Novamente eu vou dividir por EI, tá? Perfeito? Quando eu faço literalmente a substituição dos valores aqui, pessoal, eu vou obter, para o caso de TD/C, menos 2,222 milímetros, e para TE/C, menos 18,889 milímetros, tá? Então, lógico, quando eu fazer a diferença considerando o sinal, né, eu vou obter menos 16,667 milímetros, tá? Certo, pessoal? Uma forma interessante também de assimilar isso aqui, ó, que eu vou até apresentar para vocês agora, é utilizar lá o MathCAD, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela inteira. Vou abrir aqui o arquivo, tá? Porque vocês concordam comigo que eu calculei utilizando alguma calculadora, né? Para chegar naqueles valores que eu apresentei anteriormente. Então, eu criei hoje, faz mais ou menos uma horinha, né, um arquivo aqui no MathCAD. Certo? Um arquivinho aqui, ainda não saiu lá do outro. Deixa eu dar um ESC aqui. Já está aparecendo o MathCAD aí, pessoal, ou não? Dá não, né? Tá sim, tá sim. É aqui no meu que ainda não atualizou, no meu celular. Tá, tô conseguindo ver aqui, né? Aula 7, tal, né? Sim. Então, ó, eu peguei aquelas mesmas imagens, ó. Vocês lembram que as equações que eu coloquei aqui, ó. Quando o x for igual a 0 vai ser 0, quando o x for igual a 2, menos 80, fiz para as 3 seções, tá? Certo? O nosso diagrama aqui, ó. A nossa figura ilustrando aqui a questão da rotação e do deslocamento. Os valores que foram fornecidos na questão, né? E aqui embaixo, ó, novamente fiz os cálculos das áreas, né? Onde eu obtive lá o valor de menos 8,889, 10 elevado a menos 3, tá? Por que eu uso o MathCAD? Porque eu acho interessante. Porque eu não perco tempo fazendo a compatibilização de unidades. Daria um trabalhinho, né? Considerar todas as unidades para chegar aqui no valor de rotação e logo aqui abaixo no valor de deslocamento vertical, tá? Aqui até faltou entrar com sinal, tá bom? Que aqui é negativo. Mas eu utilizei ele aqui, por isso que eu sempre peço, claro que vai ter uma dificuldade natural no início, né? Mas a gente está só no início do curso ainda. Se vocês quiserem utilizar a ferramenta, ela vai facilitar muito a vida de vocês, não só nessa disciplina, mas principalmente em futuras, tá? Na hora de fazer alguns cálculos que vocês terão com frequência, né? Já que vocês ainda estão na metade do curso. Alguém falou? Boa noite, professor. Marinaldo. Marinaldo, eu acho que já é um usuário aí, porque a gente já trabalhou com isso em outras disciplinas, mas pode falar. A minha dúvida é por que deixa aí, espera aí. A área 2, o senhor adotou na equação o centroide, que é 1,5. E para a área 1, isso. Aqui você usou um centroide, que está 1,5, mas aqui não usou o centroide do retângulo, que seria esse 2. Essa questão de C4 aqui, seria isso? Isso. Quando no A2 é o centroide e no A1 está 4 metros, que seria a distância total do ponto C até o ponto E. Isso, ó, como eu estou avaliando de C para E, ó, tá? Eu preciso considerar esse ponto aqui, tá? Certo? Esse ponto aqui, por isso que eu tenho que somar exatamente esse 2 metros aqui, tá? Porque se eu partir daqui, eu estou ignorando literalmente a questão do ponto C, tá? Na verdade, eu teria que ter esse retângulo todo aqui, tá bom? Porque eu estou levando até o ponto E, tá bom? E por que tem que ser o centroide aqui na área do triângulo? Mas aqui, ó, porque eu estou fazendo aqui, ó. Como esse triângulo não, parábola, né? Como essa parábola aqui,
ela vai valer apenas nesse segmento aqui, ó, eu teria que considerar esse pedacinho aqui também, tá? Certo? O centroide que eu estou utilizando nesse segundo elemento aqui, que é TE/C, ele estaria aqui, tá? Tá bom? E nesse caso aqui seria desse elemento aqui, ó, que eu estaria considerando isso aqui. Ok, então. Obrigado. Deixa eu voltar aqui para o MathCAD. Certinho, pessoal? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, tá? Para vocês olharem, mas é interessante porque facilita muito a questão, principalmente de desenvolver numericamente a questão, né? Dá uma ajuda, mas dá para fazer na mão tranquilamente também. Só que dá um trabalho maior, né? Devido ao número de equações que você tem que utilizar, né? Ok? Deixa eu ver aqui. E para a gente verificar se isso está correto, né, pessoal? A gente vai agora entrar lá no F-Tool, tá? Eu vou até abrir já o arquivo que eu criei. Vocês estão treinando a questão do F-Tool aí? Eu falo não só para essa disciplina, como para futuras, tá? É importante e ele é bem tranquilo. É bem mais tranquilo que o MathCAD, pelo menos eu acho, tá? Ó, já estou aqui com a mesma estrutura modelada, tá, pessoal? Ó, certo? Ó, aqui 2 metros, aqui até a metade 2, aqui eu vou ter 2, né? E aqui eu vou ter 8 metros, tá bom? Certo? O carregamento é exatamente o que foi representado, ó. Se eu clicar com o botão direito aqui na barra, eu vou conseguir ver aqui o valor do modo de elasticidade. 30.000 megapascal é 30 gigapascal, né? Os valores de D, que é a altura da seção, e B, que é a largura, ó, 400 milímetros, 40 centímetros, e B, 150 seria 15 centímetros. Ele já calcula de forma automática o valor do momento de inércia, ó, só que aqui está em milímetro a quarto, mas eu poderia mudar a unidade aqui se eu quisesse, aí fica a critério de cada um, né? E vamos ver o que a gente interessa, que é plotar. Vamos até ver antes disso, ó, o diagrama de momento fletor. Ó. Percebo que é exatamente igual ao que a gente representou lá, de forma deduzida, né, nos slides. Ó. Exatamente o mesmo momento fletor que a gente tem, e a gente obtém aqui, volta a falar, o F-Tool já considera aquele tipo de convenção, tá? Certo? E, claro, se eu plotar a deformada, que é o que interessa, ó, e for lá no meu ponto E, ó, aqui é o ponto A, e esse ponto aqui do final é o ponto E. Ó. Se eu clicar nela, ele vai me dizer aqui, ó. Eu não sei se dá para ver, mas a gente mostra aqui, utilizando o zoom aqui, meio que aumentado. E a gente pode dar zoom na apresentação. Sim, a gente pode dar zoom mesmo, a gente mesmo na apresentação. Tá, beleza, então. Então dá para ver, né? Então vou cancelar aqui. Então, ó, rotação, menos 8,889, 10 elevado a menos 3, ó, que foi exatamente o valor que nós chegamos lá, ó, certinho? E o valor do deslocamento vertical, menos 1,667 é elevado a 1, que é 10. Então fica menos 16,67, ó, que bate com o valor que nós obtivemos aqui. Aqui faltou considerar o sinal, por isso que ficou positivo, mas estaria errado, tem que ficar negativo aqui, tá? Aqui eu vou consertar, tá bom? Na verdade está ao contrário aqui, né? T é C menos CD, né? Não é isso? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Ó, eu inverti, ó. Então já vou até corrigir aqui. Pronto, agora está correto. Ok? Então, já conseguimos verificar que tudo que nós desenvolvemos, né, de uma forma mais gradual, de fato, foi comprovado, os valores estão corretos, tanto para a rotação, como também para o deslocamento vertical lá no meu ponto E. E volto a falar, é importante, eu tento ser bem lento aqui, tento mostrar alguns detalhes, mas não existe forma melhor de você aprender que é praticar, tá? Tem que praticar para poder realmente entender como você vai
e até depois conseguir até reduzir o tempo que você precisa para resolver as questões, quando a gente trata dessas relações momento-curvaturas aplicadas ao cálculo de rotações de deslocamento. Não tem segredo, pessoal. Só olhar o slide não vai resolver, tem que praticar, e é a palavra-chave aí que eu dou como conselho para vocês. Alguma pergunta, pessoal, com relação à questão? Em relação à questão, não, mas o senhor poderia dar aquelas sugestões de exercícios lá no Classroom? Agora, já deixei até pronto aqui, Diego. Beleza. Só achar. Ó, eu estou usando, pessoal, com mais frequência, o livro do Beard Johnson, tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei ele disponível em PDF, tá? Lá na nosso Classroom, tá? Naquela atividade lá da aula passada, eu coloquei o link do livro em PDF, caso alguém não tenha achado na internet, é bem fácil achar ele, tá? Ele está numa ótima resolução, inclusive. Se eu não me engano, a página é 589. Ou algo parecido. Ó, aqui eu vou até dar um zoom, ó. Aquela tabelinha, ó, de onde eu tirei foi dele, tá, pessoal? Daquelas áreas, tá? Aquela primeira atividade que eu resolvi na aula assíncrona também está aqui, só fazendo a ressalva que ele plota os momentos positivos considerando a parte superior do gráfico, tá? E a gente já explicou por que isso. E essa atividade aí, ó, deixa eu ver se eu acho a mesma. Tá aqui, ó. Exatamente essa atividade aqui. Se vocês me perguntarem, professor, qual é a próxima atividade que eu poderia fazer, tá? Eu sempre recomendo que você resolva novamente a atividade que eu estou passando, tá? Mas aqui, pelo menos essas 4 aqui, ó, que ele está propondo, já seriam interessantes para que você tenha uma melhor afinidade com a metodologia, tá? Lembrando que é um dos 3 métodos que a gente está propondo, né, na unidade 1, tá? Pelo menos um dos métodos seria o ideal que você se identificasse, né? Considerando essas questões. Claro que existe um método que acaba sendo mais fácil de realizar em relação ao outro, dependendo do tipo de sistema estrutural que eu estou colocando como problema. Mas eu faria a sugestão aqui, ó, 9.95 até 9.98. Perfeito, Diego? Perfeito. E não tem jeito, tá? Essas matérias de cálculo tem que fazer, não tem mistério, não. Meter literalmente a cara e resolver exercício, tá? E volto a falar, a gente, até voltando aqui para a apresentação, né? Faz parte até dos avisos, a gente já tem 2 monitores, eles já estão disponíveis, tá, pessoal? Para que vocês façam pergunta para os mesmos. Eu até faço a questão, se não for problema para vocês, que primeiramente vocês contactem eles, talvez eles já consigam, inclusive, responder as suas dúvidas, né? Não conseguindo, eles vão me acionar e aí eu falo com vocês de uma forma mais geral no grupo ou de uma forma mais individual, caso vocês queiram que a resposta seja mais localizada. Fica a critério de vocês. Mas vou repetir a 10ª vez. Tem que fazer atividade, tá, pessoal? E antes de falar da prova, alguém já chegou a fazer uso dos monitores? Já está autorizado, tá? Você já pode, claro que não vai perguntar a questão da prova para eles, tá? Aí já é fora de cogitação. Alguém já chegou a tirar alguma dúvida aí? Não. Mas aproveitem, tá? Eles chegaram um pouquinho tarde, porque o ideal seria no início do curso, né? Mas ainda dá tempo, a gente ainda está na primeira unidade. É um curso corrido? É corrido para mim, é corrido para vocês, porque eles enxugaram um semestre de 90 dias em 70 e pouco, né? 73, eu acho, não é isso? Então é difícil. Se realmente a gente for passar todo o conteúdo programático, e eu sempre tenho como objetivo pessoal ofertar tudo que está na ementa, né? Não adianta omitir informação, porque eu estaria entregando algo diferente do que está planejado no PPC do curso, então eu faço tudo e tento dividir de uma forma lógica, né? Planejada, de forma que não fique tão corrido. Mas esse semestre, realmente, acaba que tanto para o professor como um aluno fica algo meio corrido mesmo, só que a gente tem que se superar nesse sentido. Ok? Então... multiplicado por 4, professor. 4 Oi? disciplinas corridas. Para a gente é multiplicado isso aí por 4, que são 4 Não, disciplinas. sim, exatamente.
E até por isso, pessoal, já falando para a prova, né? Qual era a ideia da prova? Era chegar no dia da prova, que seria sexta-feira, mandar para vocês teriam 4 horas para entregar ela e acabou, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou passar 3 atividades que vão incluir basicamente todo o conteúdo que foi mostrado para vocês até o momento de hoje, ou seja, os 3 métodos. Essa prova ela vai ser disponibilizada sexta-feira de forma assíncrona, tá? Então, às 18 horas vai ter lá o vídeo no canal. Antes de mostrar a prova, na verdade, eu vou mostrar a prova e vou explicar a prova, tá? No sentido de tentar esclarecer ela o máximo possível. E, claro, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar lá nos comentários do vídeo. Só não pode perguntar como é que resolve, tá? Que aí a gente já mostrou isso de forma efetiva nas aulas. Mas algum entendimento com relação ao enunciado, alguma coisa, a gente ainda pode colaborar, tá? Certo? Então, a prova ela vai ficar disponibilizada às 18 horas de sexta-feira e ficará online até às 18 horas de quarta-feira, que é a próxima aula assíncrona, tá? Certo? E depois das 18 horas, inclusive, eu vou entrar aqui para ter a nossa aula e vou resolver a prova com vocês, tá? Ao vivo, online. Perfeito? Então, ó, sexta não conta, que é 18 horas, mas terão sábado, domingo, segunda, terça e uma boa parte da quarta-feira para resolver as 3 questões, tá? Ela valerá 10 pontos e é a primeira prova das 4 que a gente realizará durante o curso, tá, pessoal? Alguma dúvida aí? Todo mundo falando ok, perfeito. Segunda não vai ter aula, então, né? Não, aí eu vou liberar para vocês fazer a prova, pode usar o horário de aula, não vai ter, só quarta-feira, tá? Isso não vai atrapalhar em nada o nosso planejamento. Eu já vi isso. Que eu acho meio incoerente, né? Vocês devem concordar, né? Eu dar aula de outro assunto referente à unidade 2 com a prova 1 rolando, né? Não tem muito sentido, né? Como é que eu vou garantir? O pessoal tá, a não ser que vocês façam a prova antes, mas eu acho que o correto é realmente começar a unidade 2 depois que nós encerrarmos com a correção da prova, inclusive, a unidade 1, tá bom? Tá ótimo, professor, certo? Beleza, então todo mundo concordando, né? Eu agradeço. Como é que a prova vai ficar disponibilizada? Lá na descrição do vídeo, vocês terão um link lá do formulário, que vocês terão acesso, tá? E na hora que vocês forem enviar a prova, por favor, tirem um print. Não precisa me enviar não, né? Só tire um print, porque por acaso, se por algum problema lá do Google, ela não aparecer, você tem que... professor, no dia tal eu mandei a prova, tá? Tá aqui a minha comprovação. E aí, realmente, não é problema seu, não é meu, foi um problema de sistema, e a gente tem que verificar depois como resolver isso, tá bom? Então, por favor, tire um print do momento que você está enviando a sua prova. Ok, então. 23/7, 18 horas, tá, pessoal? Hora da frequência, tá? Deixa eu voltar aqui pro... Vou liberar aqui, só que ainda não coloque a palavra. Deixa eu parar a apresentação, pronto. Pode falar, Felipe. Ainda não estou clicando aqui, não está funcionando. Acho que deu um pequeno problema aqui. Eu vou dar só um Enter aqui e vou voltar para a sala, tá? Não preciso sair. Liga o microfone, professor. Opa, agora estão escutando? Tudo certo agora. Tá, esqueci aqui no mudo. Ó, então a palavra-chave, pessoal, é prova, tá? Aí no chat, referente à frequência. Tem que ser tudo minúsculo, professor? Pode ser minúsculo, com P maiúsculo, eu já vi que ele registra. E é legal que ele grava também o chat, então na dúvida eu posso olhar lá no chat e aí faço a atualização.
Mas coloca tudo minúsculo, que fica melhor. E aí, pessoal, o que estão achando aí da... Hoje a gente encerrou literalmente a unidade 1, né? O que vocês estão achando aí? Tá dando para levar? Tá pesado? Eu me estresso às vezes com algumas questões, mas dá para levar, sim. Dá para levar, né? Os exercícios são muito longos, pô. Sim. Uma tarde inteira só em um. Mas é isso, né? Porque é um método, né? Não tem como a gente fazer. O que pode atalhar, volta a falar, é utilizar uma ferramenta. E aí eu estou utilizando o MathCAD justamente para conseguir, por exemplo, fazer uma aula em uma tarde só, né? Já a pessoa ficar o dia inteiro resolvendo a questão que eu vou apresentar na aula, então eu tento utilizar a ferramenta e eu dou a possibilidade de que vocês também tentem, né? Só que eu sei que há dificuldades para isso. Que são normais, tá? Totalmente normais. Então, vou encerrar aqui a frequência, tá? Então, pessoal, da minha parte é isso. Se alguém quiser falar de algo específico, eu fico aqui à disposição. Obrigado, Marinaldo. Vamos melhorar ainda. Eu acho que, como eu falei, eu sou da área de estrutura, mas estava muito tempo afastado da área, né? Então, por mais que a gente às vezes faça um cálculo aqui e acolá, geralmente é utilizando software, alguma coisa, né? Mas quando a gente está tratando de ambiente em sala de aula, nós precisamos fazer de forma gradual, né? Não pode fazer o pulo do gato. Olha, emulador tem vários aí, jogo de tudo. O que eu posso dizer é que eu já zerei todos os Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross, todo jogo de RPG, já fiz um strike aí. Zerou o professor? Oi? O remake, o novo que vai ser lançado? Aquele jogo online lá, World of Warcraft. Não, desses daí eu já joguei quando era mais novo, né? Mas agora eu sou meio retrô, pego os jogos antigos e tento zerar 100%. Já joguei LOL lá, a gente tinha uma equipe de League of Legends lá no Rio, mas parei com tudo isso aí, não dá mais. Agora tem que pensar só em pescaria mesmo e dar aula. E professor, a gente pode entregar a prova em formato lá do MathCAD Prime? PDF, tá? Vocês vão ver que para fazer o upload tem que ser PDF. Mas pode, gera um PDF e dá certinho. O Marinaldo, eu falo do Marinaldo porque já é meu aluno em várias disciplinas e a gente já usa, porque ajuda muito, tá? Em rodovias e ferrovias, quando vocês forem fazer, vai ver que a gente, para fazer um cálculo geométrico de uma rodovia, que é definir as curvas, os trechos retos, sem isso fica muito difícil, tá? Aí precisa da ferramenta. Por isso que eu falo que não só para o momento, mas para o futuro será muito importante para vocês. Tem vários jogos aí que alguns eu joguei, outros não, mas são importantes aí. E já joguei também campeonato oficial de PES, tá? Quando eu morava no Rio, que era o Wing Eleven, depois virou Pro Evolution Soccer, né? Cheguei a jogar lá valendo, inclusive. FIFA não fui muito fã. Aproveite a oportunidade, professor. Ligue sua live aí, faça sua stream. Tem 30 pessoas assistindo, a gente pode comer aqui enquanto não tem... Não, tem que ir embora, tem que ir para casa agora. Mas tá tranquilo então? Então, por hoje, pessoal, desejo aí um final de noite para vocês. Vocês já vão ter aula hoje de fenômenos? Sim. Mais matemático. Olha, o MathCAD Prime pode ser interessante para fenômeno dos transportes. Muita equação diferencial. Essa matéria não é de Deus. Pior que a minha, não acredito. Mas está tranquilo. Vamos lá, então. Boa noite, Caroline, Jade, Marinaldo,
Boa noite, Jaque, professor. Até a próxima. Alessandro, todo mundo aí, tá? No chat, agradeço aí. Até sexta-feira a prova disponibilizada e quarta-feira a gente volta aqui de forma online. Até mais!